Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, hoje estamos aqui para o 16º passo no caminho, que o título é o seguinte: a centrada polaridade. Tchê, que paradoxo, não é? Então, se é uma polaridade, como pode ser centrada? É o propósito, não é, das nossas explorações, visa realmente encontrar essa solução. Então, seguindo a linha de raciocínio dos nossos passos no caminho, reconhecemos que nada é dual. Tudo tem a mesma substância. Tudo emanou da mesma fonte. Tudo é realizado na mesma mente com o mesmo ego. Relembrando que a dualidade quer dizer duas substâncias, duas naturezas diferentes, sem praticamente nada em comum. Como, por exemplo, e mesmo aqui, a substância carbono é a base de todas elas. Né? Aqui um parênteses, mas como, por exemplo, o aço e a madeira, uma dualidade. A pedra e o plástico, o tecido e o vidro, mas ambos sempre têm a sua raiz no carbono, né? É a fonte, a matéria de todas elas, né? Mas pelo divino paradoxo, pelo menos nesta dimensão tridimensional, deveríamos de assumir não a dualidade, mas sim o princípio da polaridade. E essa lei da polaridade diz-nos que apenas há uma natureza, uma substância, mas com graus vibracionais diferentes, sintonizados em frequências diferenciadas. Então, como disse um sábio na antiguidade, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos tocam-se. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Infelizmente, ao consolidarmos este tipo de crença, que existe essa dual separação, somada a outras de vibração similar, formamos alguns dos nossos paradigmas mais limitantes ou mais limitativos, que atraem o tal do medo. E o medo é a ilusão da separação, da ilusória dualidade. O medo manifesta-se quando esquecemos que somos um com a divindade, quando nos distanciamos da vibração da coerência e quando falta-nos o consciente equilíbrio. As concepções do tal certo e errado, por exemplo, criam estruturas sólidas para a proliferação do medo. Espírito, mente e corpo são apenas a mesma substância em diferentes graus de vibração. Exatamente como o exemplo da água, que poderá ser encontrada em estado gasoso, líquido ou sólida. E inacreditavelmente coexistem harmonicamente interligados, pelo menos nesta dimensão. Então, tudo está interligado. Tudo está interligado. Tudo está interligado.
a realidade é a expressão do imenso holograma. Vivemos numa grande teia energético-consciencial, na qual a evolução de um único ser afeta todos os demais. O tal chamado efeito borboleta. Não é só para a negatividade, nem só para a positividade, como iremos ver. Então, a polaridade permite-nos treinar o nosso olhar sobre nós mesmos, possibilitando um real e lógico desenvolvimento, ou seja, da nossa capacidade de observar a nossa própria vida, o nosso próprio caminho, com um certo distanciamento, sem preconceitos e julgamentos. As polaridades são ótimas metáforas para o nosso caminho, para a nossa vida, em direção ao equilíbrio do nosso ego e à evolução do nosso espírito, de uma forma coerente, harmoniosa e compreensiva. A Santíssima Trindade do explorador. Então, sobre esta mesma perspectiva polarizada, podemos dizer que a evolução segue o caminho do amor, compreensão, ou da dor, medo. A escolha pela dor, pelo medo, não significa falta de amor, porque em essência, na unidade, só existe compreensão. O medo, a dor, provém da ilusão da separação. Quando a compreensão se ausenta, o medo é o Senhor. Mas quando o medo se ausenta, a compreensão é a Senhora. O medo revela a ausência de compreensão e a compreensão revela a ausência de medo. É importante lembrar aqui, para alguns que adoram a lei mais venerada, a base da lei da atração é a consciência de que nada acontece por acaso. A partir da nossa vibração, atraímos todas as situações que vivenciamos. A transmutação é a nossa natural ferramenta rumo à evolução. Quanto mais expandirmos a nossa consciência, quanto mais formos amigos da realidade, maiores são os desafios que a vida nos apresenta. Por isso, a esmagadora maioria prefere ficar estagnada, alienada, inerte e reativa. Então, essa lei da atração funciona em um universo multidimensional, a partir da consciência da unidade, não negando as polaridades, mas transcendendo-as. Portanto, essa ferramenta, a transmutação, não é? Aquela máxima alquímica tão necessária que é. Porque como a maioria pensa que sabe, não é? Transformação é apenas transformar o que já é noutra coisa. Agora, transmutar é transformar noutra natureza, não é? Realmente aí, então, se calhar poderíamos falar da tal dualidade. Entretanto, neste caminho ascendente também passamos a contar com mais recursos para não precisarmos nos fixar no tal medo. Lá está aqui, não é? Esta providência divina, ou esta divina providência, não é?
no caminho que realmente, como vimos aqui, quanto mais expandimos a consciência, não é? Quanto mais somos amigos da realidade, mais desafios, mais problemas, a tal oportunidade que a vida nos apresenta. Mas, entretanto, nesse caminho ascendente também passamos a contar com mais recursos para não precisarmos nos fixar no medo. Já que o entendimento e a compreensão vão se tornando cada vez mais presentes. É um presente divino da divindade, não é? Então, esse entendimento observado de forma compreensiva de que nada é separado, tudo é uma só coisa, com polaridades opostas, mas que o fim de uma é o início de outra. Entenderam bem? A ausência de uma revela a presença da outra. E quando deseja, ambiciona, tem expectativas e apego por apenas um dos lados, não é? Apenas está a atrair o outro também. Porque nada é separado. Tudo tem os dois lados. Um é indissociável do outro. Portanto, quer a alegria, a felicidade, vem a tristeza e o desapontamento juntos, não é? Sempre nesta dimensão andarão juntos, de mão dada. Deseja apenas um, terá os dois. Aceite, compreenda e reconheça os dois. E assim, dessa forma consciente, então sim, essa consciência irá proporcionar a aspirada transmutação, a porta, o caminho para a verdadeira e coerente realidade gratificante. Nada tenta atrair, só aceite, resigne. E para quem não sabe, mais uma vez, resignação não é prostração, não é inércia. Antes, pelo contrário, é ação e reação, como iremos ver já breve, nos próximos passos. Então, o que tiver de vir, virá. Tudo o que for realmente útil para o seu sustento, equilíbrio e evolução chegará através da divina providência. Claro, algum esforço terá sempre que ser emprego da sua parte, fazer a sua parte, não ficar estressado, não é? Preocupado pela parte dos outros da divina providência que se encarregará. Então, observe, tente entender e compreender que atraindo apenas um dos lados irá também atrair o outro. E que apenas no meio, no centro, haverá o aspirado equilíbrio harmónico. Recorrendo ao mais compreensível entendimento constatável. Por exemplo, o caso da temperatura. O frio nada mais é que a ausência do calor. O calor nada mais é do que a ausência do frio. Não são duais, naturezas diferentes. São a mesma substância, mas em graus diferentes, diferenciados. Quanto mais se ausenta, mais sentimos a presença do outro. E assim procedem todas as polaridades, positivo e negativo, bem e mau, correto e incorreto, luz e trevas, justo e injusto, o líquido e o sólido, quente e frio, esquerda e direita, cima e baixo. Nada mais são do que duas polaridades, dois modos de enxergar, duas visões,
duas visões, dois lados da mesma coisa, não é? A tal duas faces da mesma moeda. E essa mesma coisa deve ser enxergada, observada, entendida, compreendida, vivenciada, sempre a partir da perspectiva centro, centrada, sempre a partir do zero. Se esse centro estiver ausente, essa perspectiva perde-se, é eliminada. Lembram-se lá dos anteriores passos, não é? Quando ainda nas primeiras duas dimensões não havia a profundidade, não é? Essa que dá a perspectiva da 3D. Então, algo assim, não é? Como calcular o Ocidente do Oriente se não for a partir de um local, de um ponto específico? Não é? Se não houver um ponto específico, onde começa o Ocidente? Onde começa o Oriente? Então, para uns o centro era Nínive, para outros a Babilónia, para outros Alexandria, para outros Roma, para outros Jerusalém. Sempre é necessário um centro, não é? Aqui, por exemplo, em Portugal, para a mudança da hora, não é? Infelizmente, esse mal, mas enfim, há lá um meridiano de Greenwich, na Inglaterra, que sabemos, a partir dali é mais uma hora, a partir dali é menos uma hora, e por aí vai. Então tem de se definir um local específico para então podermos calcular o que fica a seu ocidente e a seu oriente, o que fica a seu norte e o que fica a seu sul. Como saber se um número é positivo ou negativo se não for a partir do zero? Como a temperatura é positiva ou negativa se não for a partir do zero? Como distinguir na aurora ou no crepúsculo o dia da noite? Os opostos complementam-se, fundem-se, diluem-se um no outro. Quanto mais longe, mais perto. O grau 360 é literalmente o mais próximo do grau 1. Então, a referência, o termo de comparação é literalmente vital. É absolutamente tudo. Só a referência interessa. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Tudo o resto são apenas desequilíbrios. É a chave mestra para todas as portas. Sem essa estrela polar, será realmente ou totalmente impossível a condução no caminho aspirado pelo verdadeiro e autêntico explorador do caminho. Então, o oposto anula o oposto. O próprio anula-se a si mesmo. O tal do novo nascimento. Recorrendo à matemática, por exemplo, menos 3 mais 3 é igual a 0. Como 3 menos 3 é igual a 0. Então, só existe o negativo para haver a possibilidade do oposto anular-se e apenas voltar a existir o zero. Como o contrário é a mesma coisa, não é? O positivo só existe para haver a possibilidade do negativo o anular e voltar a existir o zero.
O zero é que importa, não é os outros números. Mais 1 bilhão, menos 1 bilhão é zero. Tudo parece um número fenomenal, não é? 1999, uau! Mas menos 1999 é zero. Porque qualquer número mais fabuloso se anula com o seu oposto, porque o fundamental é o zero. E então, quando colocamos outros números, não é? Perante esses, temos depois todos aí os caminhos diferenciados, não é? 3 menos 1 dá 2, não é? Já dá a dualidade, não é? Enfim, isso fica para outra. Então, recorrendo agora à física, deixando a matemática, uma força diretamente proporcional não leva-te para o outro lado, mas sim para o equilíbrio. Para levar-te para o outro lado tinham de ser duas forças proporcionais. Portanto, a mesma força que for exercida traz-te novamente para o equilíbrio. Um átomo neutro é aquele que em número de prótons e de elétrons são iguais, têm a mesma quantidade de cada um. Os prótons são cargas positivas e os elétrons negativas. Quando um átomo possui a mesma quantidade dos dois, ele fica neutro. O átomo neutro é também o responsável por proporcionar a estabilidade ao núcleo atômico, já que a força nuclear faz com que seja atraída por elétrons ou prótons. Então esta neutralidade é que não há nenhum acidente nuclear. O átomo neutro é o átomo mais estável, o mais equilibrado. O objetivo sempre é atingir o zero, o centro, o equilíbrio. O ponto médio equilibrado em que o semelhante e o dessemelhante tornam-se tão insignificantes que é praticamente impossível realizar a distinção entre eles. Como dizia o mesmo sábio, onde encontrardes uma coisa, encontrareis o seu oposto, os dois polos. Por isso os opostos atraem-se também. Não são os lados, as periferias, que interessam a um verdadeiro explorador do caminho, mas sim o centro. E esse centro só poderá ser atingido com a ausência dos desequilíbrios laterais. Só os equivocados e desorientados procuram e apoiam um dos opostos, um dos lados. Por isso o adágio popular que de boas intenções está o inferno cheio, porque foram alicerçados a partir de um equívoco, de uma perspectiva extremista, desequilibrada, de um suposto bem ou de uma suposta positividade irrealística, incutida de uma forma possivelmente manipulável por qualquer ou através de qualquer crença, facção, dogma, sistema e o que quiser. Né? Todas as verdades são apenas meias verdades, como eu sempre vos digo. Toda a mentira tem a sua verdade, nem que seja 1%, e toda a verdade tem a sua mentira, nem que seja 1%. Né? Porque falta sempre, né? Todas as verdades são apenas meias verdades, porque falta sempre ouvir o outro lado da história. Como nas diferenças entre países, entre cônjuges, entre casais, entre irmãos. Sempre o outro lado é que equilibra essa balança.
Então esse justo julgamento tem que se ouvir sempre as duas partes, né? Para então, se for o caso, decidir. Então, o centro neutral, equilibrador, evolutivo e transmutador deverá ser consciente, coerente, compreensivo, racional e evolutivo, sustentável e equilibrador. Que 7 princípios fenomenais. Né? Então espero que tenham ou que irão apreciar, né? Porque realmente é para ser ouvida e ouvida, né? Repetida e repetida, refletida, meditada. Mais este passo, a centrada polaridade. Então espero que desfrutem mais uma oferta para a humanidade através deste trabalho, deste movimento Exploradores do Caminho. Vemo-nos então no 17º passo no caminho. Breve. Até lá, obrigado por assistirem. Até à próxima.